Sim a inferno. Sim a diabo. Sim a karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 6. Segundo círculo dantesco ou de Mercúrio. Caros amigos, hoje vamos estudar cuidadosamente o segundo círculo dantesco. Quero me referir de forma enfática ao aspecto negativo, melhor diríamos submerso, do planeta Mercúrio. Não vamos abordar o céu de Mercúrio. Repito, é indispensável que investiguemos um pouco o estritamente relacionado com a antítese desse brilhante céu. Quando penetramos no interior da Terra com o corpo astral, podemos verificar perfeitamente, por nós mesmos e de forma direta, o que é o inferno de Mercúrio. Ao penetrar nessa região submersa, sentimos no fundo de nossa alma o agito perpétuo dessas forças passionais negativas que fluem e refluem incessantemente nessa zona subterrânea. Não é demais dizer que ali sentimos o enfurecido vento de Mercúrio ou certo elemento aéreo fatal. Esta zona subterrânea é o lugar onde vivem os fornicários, aqueles que gozam extraindo o esperma sagrado de seu corpo. Essas infelizes criaturas do mundo soterrado, afundadas no vício da fornicação, desesperadamente vão e vêm por todas as partes. Ficamos assombrados ao ver esses perdidos coabitarem incessantemente nos infernos atômicos da natureza. Tais egos blasfemam continuamente e odeiam de morte tudo o que tenha sabor de castidade. Ali encontramos a imperatriz Semíramis, terrível criatura fornicária que estabeleceu em seu país, Babilônia, leis que favoreciam as paixões animais. Nessa morada de Plutão, também encontramos a rainha Dido de Cartago, que se matou de paixão por Enéas, depois de haver jurado fidelidade às cinzas de Siqueu, seu falecido marido. Ali vemos Paris, o sequestrador da bela Helena de Troia, e Aquiles, o impetuoso guerreiro destruidor de fortificações militares. Esse é o Tártaro das Desditas, o abismo de iniquidades, espantos e horrores. Com profunda dor, encontramos no segundo círculo dantesco os bodhisattvas caídos, aqueles que assassinaram o deus Mercúrio, infelizes almas que trocaram seus direitos de primogenitura por um prato de lentilhas. Ver Gênesis, capítulo 25. Que dor sentimos no fundo de nossa consciência ao vermos nos abismos mercurianos os anjos caídos, citados pelas antigas teogonias religiosas. Ali, vão e vêm pelos ares negros aqueles que trocaram o cetro de poder pelo fuso de Ônfale, rainha da Lídia, que teve Hércules como seu escravo por 3 anos. Essa é uma região onde o entendimento humano não trabalha, é um mundo de instintos brutos, onde a lascívia se mescla com o ímpeto da violência. Eis aí os mistérios de Minos ou de Mina, profundidades espantosas, onde vivem os tântricos negros que desenvolveram o abominável órgão kundartiguador, causa de tantos males. Ah, se o glorioso arcanjo Sakaki e sua comitiva sagrada tivessem previsto com exatidão matemática os resultados fatais daquela cauda satânica, daquele órgão de abominações que outrora foi permitido à humanidade desenvolver com propósitos planetários definidos, quão diferente teria sido o futuro da pobre humanidade doente. É ostensível que cada ser humano é uma criatura que capta as distintas forças cósmicas para transformá-las e transmiti-las às camadas interiores da Terra. Mas, como no continente lemuriano, há uns 18 milhões de anos, a Terra tremia incessantemente, com seus vulcões arrojando fogo e lava. Certos indivíduos sagrados, encabeçados pelo arcanjo Sakaki, permitiram o desenvolvimento do abominável órgão kundartiguador. Fogo luciférico terrivelmente negativo, projetando-se do cóccix até os infernos atômicos do homem. Não é demais recordar que esse forrate negativo foi revestido com a cauda física, tal como a vemos nos símios. Então, os moradores da Terra passaram a nascer com esse apêndice fatal, ou com a projeção de sua espinha dorsal. Com isso, as forças cósmicas
que naquela época passavam através dos corpos humanos, sofreram categóricas modificações que permitiram dar estabilidade à crosta terrestre. Bem mais tarde, após muitos séculos, outros indivíduos sagrados, considerando já não mais ser necessário o ser humano portar esse abominável órgão, o mesmo foi eliminado dos humanos corpos. Mas, tristemente, as péssimas consequências dessa cauda satânica ficaram nos 5 centros da máquina orgânica, conhecidos como intelecto, sentimento, movimento, instinto e sexo. Aprofundando esse tema, podemos evidenciar diretamente que seus resultados tenebrosos estão perfeitamente definidos atualmente em forma de agregados psicológicos ou eus brigões e gritões, os quais personificam nossos defeitos e formam o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Na esfera submersa de Mercúrio, vivem milhões de seres humanos com o abominável órgão cundartiguador totalmente desenvolvido. Com isso, não quero dizer que a cauda física dos símios atualmente se encontre desenvolvida na anatomia dos bípedes tricerebrados ou tricentrados. Hoje em dia existe apenas um resíduo ósseo dessa abominável cauda, algo muito incipiente na anatomia humana. No entanto, o aspecto psíquico desse órgão ainda existe na anatomia metafísica de milhões de humanoides racionais. Isso podemos evidenciar de forma clara quando penetramos com o corpo astral nos domínios submersos de Mercúrio, sob a epiderme do planeta Terra. Caro mestre, desejo saber se as pessoas e os fatos que figuram em sua exposição sobre o segundo círculo dantesco são simplesmente mitológicos ou reais. Pois, ainda que sejam citados por Dante, entendemos que sua obra é simplesmente uma peça literária de grande mérito. Nobre cavalheiro, distintas senhoras, seja-me permitido afirmar solenemente que a Divina Comédia de Dante é um texto iniciático, esotérico, que bem poucos seres humanos compreendem. Os personagens mitológicos citados neste texto, ou os moradores da esfera submersa de Mercúrio, representam simbolicamente as vivas paixões animalescas dessa região. O impetuoso Aquiles, com seus terríveis desenfreios sexuais, a Helena adúltera e o libidinoso Paris personificam claramente os habitantes da zona tenebrosa de Mercúrio. De modo especial, quero ressaltar que um desses personagens, Helena, raptada por Paris e causa de tantos males nos antigos tempos, tem ainda outros simbolismos positivos, mais belos, mas sobre os quais não quero falar agora. Olhemos unicamente seu aspecto abismal, a antítese do resplandecente, a face tenebrosa mercuriana. Senhoras e senhores, lembrem-se que cada símbolo pode ser traduzido de 7 formas diferentes. Esta noite estamos estudando especificamente esse abismo muito particular, de tipo mercuriano, debaixo da epiderme do planeta em que vivemos. Mestre, poderia me dizer se este círculo mercuriano é de uma escala mais densa e de maior sofrimento que o primeiro? Caro amigo, lembre-se do que dissemos nas conferências anteriores, quando estudamos o raio da criação. É evidente que há um maior número de leis, maior é a mecanicidade e a dor. A esfera submersa da Lua é governada exclusivamente por 96 leis. No entanto, o aspecto tenebroso de Mercúrio, dentro da massa planetária em que vivemos, é constituído por 192 leis. Logo, a mecanicidade é ainda maior e também os sofrimentos são bem mais intensos. Além do mais, os átomos dessa tenebrosa esfera mercuriana são muito mais pesados. Cada um deles contém em seu interior 192 átomos do absoluto. Isso quer dizer que a região tenebrosa mercuriana é muito mais densa que a lunar. Mestre, há possibilidades de retorno dessa zona submersa de Mercúrio para as almas que ali ingressam? Distinta dama, respeitados senhores, não se esqueçam que ao lado da justiça sempre está a misericórdia.
Nessas tenebrosas regiões abismais moram alguns mestres da grande loja branca, grandes iniciados, seres divinos que renunciaram à felicidade para auxiliar os perdidos. Quando uma alma se arrepende na morada de Plutão, indubitavelmente é assistida por esses santos. É inquestionável que esses seres instruem, admoestam e mostram o caminho da luz aos que de verdade se arrependem de suas perversidades. De vez em quando, ainda que raras vezes, os divinos seres conseguem tirar dos abismos da perdição alguma alma arrependida. Quando isso acontece, esses que estavam condenados à perdição retornam, reingressam ou se reincorporam em novo organismo. Mestre, por que o senhor é insistente ao dizer que a primeira região submersa lunar é dos mortos, mas não diz o mesmo quanto à segunda zona submersa de Mercúrio? Bem, Senhor, escuta-me. Revisa com cuidado a Divina Comédia de Dante. Investiga por ti mesmo. Aprende a mover-se consciente e positivamente em corpo astral. Experimenta, examina. Obviamente o orco dos clássicos, o limbus cristão é tão só a antessala do inferno, ainda que corresponda ao primeiro círculo dantesco. Todo iniciado sabe que nessa região vivem depois de mortos milhões de seres humanos. O encontro com Minos, o demônio que marca com as voltas de sua cauda o círculo para onde devem ir os desencarnados, se dá unicamente na esfera submersa de Mercúrio. Portanto, isso não é um capricho meu. Repito, quem quiser, investigue por si mesmo de forma direta e corroborará minhas afirmações. Mestre, não compreendo o que o senhor acaba de dizer. Por que no mundo soterrado de Mercúrio vivem os eus fornicários que constituem o mim mesmo, ou o eu? E o mesmo sucede no primeiro círculo dantesco. Bem, Senhor, sem dúvida, quase todos os bípedes tricerebrados ou tricentrados, equivocadamente chamados homens, no fundo são mais ou menos fornicários. Entretanto, a grande lei, como já disse em passadas conferências, designa a cada alma 108 existências por ciclo de manifestação cósmica. É evidente, claro e manifesto que ninguém pode ser arrojado ao abismo da perdição sem antes haver cumprido seu ciclo de 108 existências. Normalmente, os desencarnados vivem no limbo, representado por todas as cavernas da Terra. Somente os fornicários, que já esgotaram seu ciclo de existências humanas, ingressam definitivamente na submergida região negativa de Mercúrio. Entretanto, por favor, rogo-vos que me compreendam bem. Algumas vezes existem sobre a Terra verdadeiros monstros humanoides que já não oferecem nenhuma possibilidade de redenção. São casos definitivamente perdidos. Estes, ainda que não tenham esgotado o ciclo completo de 108 existências, inquestionavelmente entram nos mundos infernais. Mestre, sabemos que o círculo de Mercúrio é o dos fornicários. Isso quer dizer que os eus se dividem pelos diferentes círculos dantescos, de acordo com os distintos agregados psíquicos? Caro jovem que faz a pergunta, é claro que o ego é uma soma de diversos agregados psíquicos que personificam erros. Alguns desses eus correspondem especificamente a um determinado círculo dantesco. Outros se acham intimamente vinculados com outros círculos mais profundos. Contudo, a totalidade, a soma dos valores negativos em seu conjunto, precipita-se evoluindo dentro do reino mineral, até o centro de gravidade planetária. A consciência dos condenados deve experimentar em cada círculo inferior, em cada infradimensão da natureza, sob a região tridimensional de Euclides, seus correspondentes defeitos psicológicos. Esta noite estamos falando exclusivamente sobre o segundo círculo. Na sequência, depois de abordarmos os 9 círculos dantescos, estudaremos detidamente a lei do movimento contínuo. Assim, todos os senhores poderão se aprofundar um pouco mais no tema correspondente à pergunta feita pelo jovem, hoje aqui presente. Mestre, quer dizer que nesse círculo que corresponde à luxúria, a fornicação se tornou terrivelmente mecânica e, por isso, dolorosa e asquerosa? Caro amigo, escuta-me.
Em meio a essa atmosfera negra e fatal, a luxúria costuma se misturar com a violência e então tudo se torna instintivo e brutal, entendido? Venerável mestre, o que desconcerta tremendamente é que, apesar das torturas que nesse círculo se sofre, os que aí moram creem que estão indo muito bem. Poderia nos explicar mais sobre essa questão? Nobre Senhor, as pessoas do abismo sempre pensam o melhor de si mesmas, creem firmemente que marcham pela senda da retidão e do amor, consideram que nós, que andamos pela senda da revolução da consciência, marchamos rumo à nossa própria destruição. Quero que os senhores saibam que os tenebrosos, movidos por boas intenções, nos tentam incessantemente com o propósito, assim dizem, de nos salvar. Nessas regiões abismais vemos muitos anacoretas, penitentes, faquires, místicos, monges, etc., admoestando diversos grupos humanos, totalmente convencidos que estão indo muito bem. Mestre, estas almas convencidas de estarem indo bem, não sabem que estão no inferno? Distinta senhora, a palavra inferno vem do latim infernus, significa região inferior. No interior da Terra está o mundo dos elementos naturais. Não há dúvida que os perdidos jamais considerariam esses elementos ou essas submersas regiões como um lugar de perdição. As pessoas normais, comuns e correntes têm a consciência adormecida. Mas aquelas que entram nas regiões abismais despertam no mal e para o mal. Tais pessoas têm uma idiosincrasia psicológica muito especial, uma lógica fatal, de tipo diferente. Portanto, não é estranho e não se surpreendam que para os perdidos no abismo, o branco é preto e o preto é branco. Para esses condenados, citar o nome de Jesus, o grande Kabir, ou o nome da divina mãe Kundalini, é uma blasfêmia, algo imperdoável. Consequentemente, equivaleria a provocar sua ira. Então os veríamos atacar-nos de forma furiosa. Mas eles não ignoram o fato concreto de que terão que passar pela segunda morte, porém não a temem. Pelo contrário, imploram-na, pedem-na. Sabem que essa é a porta de escape para retornar à superfície da Terra e reiniciar um novo ciclo evolutivo que terá de marchar da pedra ao homem. Mestre, uma pessoa como eu, que sigo uma abstenção sexual absoluta, acaso estaria livre de ingressar no segundo círculo dantesco? Amigos, irmãos, é indispensável, urgente e inadiável saber que a luxúria se processa nas 49 regiões do subconsciente. Muitos santos que chegaram à suprema castidade no nível meramente intelectual fracassaram quando submetidos a provas nas regiões mais profundas do subconsciente. Por exemplo, alguém poderia ter conseguido a castidade em 48 regiões do subconsciente, mas falhar na 49. Muitos homens e mulheres virtuosos que se autoqualificaram de castos e de inocentes, agora são habitantes do segundo círculo dantesco. Milhares de religiosos e sacerdotes de todas as crenças que acreditavam haver conseguido a mais absoluta castidade, agora vivem no inferno de Mercúrio. Portanto, que ninguém se autoqualifique de casto. Quem se sinta seguro, que olhe para trás e não caia. Mestre, o senhor menciona 49 regiões do subconsciente. Francamente, é a primeira vez que ouço tal número. Em nenhum dos tratados de psicologia, parapsicologia e psicanálise, onde são mencionados e estudados os processos da consciência, subconsciência e infraconsciência, são mencionadas essas 49 divisões ou regiões que o senhor cita. Por que o senhor fala disso? Distintos senhores e senhoras que me escutam, convém lembrar a constituição septenária do homem autêntico. Como o bípede tricerebrado ou tricentrado, equivocadamente chamado homem, ainda não despertou a consciência, não criou os corpos existenciais do ser. Então, em verdade, só possui estados subconscientes subjetivos.
multipliquem o cétuplo aspecto por si mesmo e terão as 49 regiões subconscientes de todo o humanoide. Obviamente, despertando a consciência, esses 49 estados tornam-se conscientes. Só então teremos objetividade conscientiva integral. Necessitamos transformar o subconsciente em consciente. Isso só é possível desintegrando-se os agregados psíquicos que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Lembrem-se que a consciência está engarrafada nesses agregados. Desintegrando-se os defeitos, a consciência desperta. A luxúria, a fornicação do círculo submerso de Mercúrio sob a crosta terrestre, certamente é o fundamento, a base do ego existencial. Mestre, alguns de seus livros explicam que, para despertar a consciência, deve-se dissecar o ego ou o defeito psicológico que se deseja eliminar com o intelecto. E isso deve ser feito nos 49 departamentos do subconsciente. Porém, se ainda não temos consciência desperta, como poderemos penetrar com o intelecto nessas 49 regiões? Poderia nos explicar essa questão? Amigos, não é possível desintegrar radicalmente o ego de forma instantânea e simultânea em todas as 49 regiões subconscientes. Convido-os a refletirem, a investigarem esse assunto de forma clara e perfeita, quando queremos aniquilar qualquer defeito psicológico. A luxúria, por exemplo, ou qualquer outro, antes de tudo, devemos compreendê-lo. Entretanto, a compreensão unitotal do defeito em questão não poderia ser um fato imediato nas 49 regiões subconscientes. Isso quer dizer que o avanço se dá de modo progressivo pelo caminho do entendimento. É de forma gradual que vamos compreendendo e eliminando os eus do defeito em questão em cada uma das regiões subconscientes. Isso indica desenvolvimento metódico, profundo e ordenado da consciência. Conforme esta for despertando, a compreensão se faz cada vez mais clara, até chegar ao nível final, quando então o defeito é aniquilado radicalmente.